Aqui é o professor Pedro Gabi e do IFPB. E a gente agora vai ver um pouco das funções básicas, né, da área de trabalho do LibreOffice. Bom, primeiro vamos começar a área de trabalho. A área de trabalho do LibreOffice, aqui eu estou usando a versão portátil, né? Você pode estar com uma versão diferente aí no seu computador, não tem problema, é tudo parecido. Bom, aqui o que eu tenho? Em primeiro lugar, essa primeira barra aqui em cima, ela é chamada de barra de título. Por quê? Porque ela tem o nome da aplicação que está sendo utilizada e do lado eu tenho também o arquivo, o nome do seu arquivo. Por padrão, LibreOffice ele coloca sempre o nome do arquivo como sem título 1 antes de você salvar. Logo abaixo eu tenho a barra de menus. Quando você clica em um desses menus aí, vai aparecer várias opções, né, formatações, né, relativas aí que você pode utilizar no LibreOffice, tá? Só para ilustrar aqui, ó, por exemplo, em ajuda eu tenho aqui o sobre o LibreOffice. Então tá mostrando aqui agora, espero que mostre, pronto, tá aí. É a versão do meu LibreOffice, né? E vou fechar aqui, tá? Você também pode ver a versão do seu LibreOffice utilizando esse ajuda. Embaixo eu vou ter a minha barra de a minha barra padrão. Padrão por quê? Porque praticamente ela está presente em todos os aplicativos do LibreOffice, certo? Tem as funções mais básicas, como salvar, novo, aqui ó, abrir, salvar, exportar como PDF, imprimir, visualização de impressão, recortar, copiar, colar, clonar a formatação, o pincel, desfazer, refazer, enfim. Note que cada vez que a gente vai passando o mouse por cima de cada um desses ícones, vai aparecendo o nome, né? Um comentáriozinho com o nome, mostrando também, inclusive, a tecla de atalho. Por exemplo, aqui tabela, Ctrl F12. Embaixo eu vou ter a minha barra de formatação básica, ou barra de formatação padrão, onde vai ter as formatações mais básicas do meu LibreOffice, certo? Mais abaixo eu vou ter a régua, a minha área, né, de texto, de trabalho, né, que é a minha folha de papel, né, virtual. Vou ter mais embaixo aqui a minha barra de status. Tenho aqui a numeração de página e a quantidade de páginas, a quantidade de palavras e caracteres, e aí ele vai contando automaticamente isso, o estilo que está sendo utilizado, o idioma, né, de entrada padrão. Mais para a direita, o que eu tenho? Eu tenho o zoom. Então, por exemplo, vou digitar aqui, tá? Instituto Federal da Paraíba. Então eu não preciso ficar forçando. Se está forçando a minha vista, se está muito pequeno, por exemplo, eu venho aqui, eu clico em mais e vai aumentar o zoom. Eu não formatei, eu não aumentei o tamanho da fonte, eu apenas estou aproximando. E menos zoom se eu achar que também está muito próximo. Se eu quiser, por exemplo, visualizar a página, né, por completo, ok? E tenho, galera, e tenho essa barra lateral aqui, tá? Nela eu vou ter também algumas configurações. Eu quase não utilizo, confesso. A gente vai usar ela muito no Impress, certo? Mas caso você queira, por exemplo, eu seleciono aqui um texto, ó, configurações da barra lateral, propriedades desse texto. Aí que ele mostra, algumas opções inclusive já estão aqui, tá? Ó, vou fechar. Bom, é isso. Esse é o primeiro passo. Então, a primeira coisa, a primeira regra fundamental que você tem que recordar quando você está trabalhando com LibreOffice é, antes de iniciar o documento, salve-o, tá? E toda vez que você for salvar o documento pela primeira vez, você vem aqui em Arquivo, Salvar como, ou Ctrl Shift S. Por que raio, professor, eu tenho que salvar como? Porque você precisa definir, primeiro, o nome desse arquivo, onde ele será salvo e qual o formato dele, tá? Nós já conversamos, inclusive, sobre essa questão do formato. Mas vamos como o Jack, né? Vamos por partes. Primeira coisa, vou selecionar onde eu vou colocar o meu arquivo. Então, eu já criei uma pasta anteriormente, aqui na área de trabalho. Tem uma pasta chamada Professor Pedro Gabi.
E aqui eu vou colocar um nome, certo? Nesse meu arquivo. O nome desse arquivo será aula 01. Área de trabalho do LibreOffice e funções básicas. Show? Ok, defini já o nome. Agora o tipo. Como eu, talvez você já saiba, cada arquivo dentro do Windows ele possui um formato, um tipo, uma extensão. Então ele é formado pelo nome, ponto, a extensão. Nesse caso daqui, nós podemos salvar o formato de texto, o formato do documento padrão é o documento de texto ODF, ODT. Mas eu posso, por exemplo, salvar com o formato do Word 97 a 2003, que é esse formato DocX, ou o Word 97 a 2003, que é o Doc. Perdão, 2007 a 2019 DocX, 97 a 2003, o formato Doc. Quando eu quiser salvar um arquivo para mandar para alguém que vai abrir no Microsoft Office, é interessante eu usar esse formato aí, o 97 2003. Se eu estou sempre trabalhando no ODT, eu utilizo esse primeiro formato aqui, que é o ODF, né? Por que isso? Porque às vezes existem recursos que tem no LibreOffice Writer que não tem no Microsoft Word, certo? Existem recursos que tem no LibreOffice Writer que não tem no Word. E mesma coisa, né? Vice-versa. Então, tem coisa no Word que não tem no LibreOffice. Então, pode acontecer, geralmente acontece, quando você salva um aplicativo, quando você salva um arquivo no Word e vai abrir o LibreOffice, algumas configurações, algumas formatações são desfeitas. E o mesmo acontece quando você salva no LibreOffice Writer e vai abrir no Microsoft Word. Uma coisa que minimiza isso é salvar no formato doc, tá? Mas agora eu vou usar o documento de texto ODF. Estou trabalhando com o LibreOffice, eu vou usar isso daqui, tá? E vou clicar em salvar. Olha que coisa linda. Olhando aqui em cima na barra de título, eu já vejo que modificou o nome. E uma coisa interessante, quando eu fizer qualquer modificação aqui, ó, no meu texto, por exemplo aqui, IFPB, note que aqui já aparece uma bolinha perto aqui do ícone de salvar, indicando o quê? Que eu fiz uma alteração e eu ainda não salvei. Para salvar, eu venho e clico aqui. Professor, eu tenho que ficar salvando sempre que toda vez que eu fizer uma modificação, digitar uma palavra? Não. Agora, quando você fizer grandes modificações, é importante que você sempre salve, tá? Porque acidentes acontecem. Agora mesmo estou aqui utilizando, pode ser que a bateria do meu notebook ele descarregue. E aí, o que fazer? Né? Pode ser que falte energia, você utilizando na sua casa. E agora, o que é que você faz? Né? Então, vamos sempre salvando, ok? Bom, então, salvei aqui já. Bom, galera, então, agora, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, para mostrar aqui, ó, vou salvar de novo aqui, ó. Vou colocar aqui meu nome. Vou salvar aqui e vou fechar. Bom, fechei aqui, né, professor? E agora? Bom, quando eu quiser abrir, ó, abro um documento do Writer, poxa, eu queria abrir aquele arquivo que eu já salvei. Eu venho aqui em abrir, ó. Venho aqui, ó. Área de trabalho LibreOffice, aqui, ó. Área de trabalho, professor Pedro Gabi. Tá aqui meu arquivo. Vou clicar em abrir, ó. Olha lá meu nome. Show? Bom, gente, vou apagar aqui e vamos ver algumas funções básicas, né? Já vi abrir, já vi salvar, vamos ver recortar, copiar, colar e clonar a formatação, certo? Primeira regra básica para você utilizar o LibreOffice, tá? Primeiro digita, depois
formata. Primeiro digita, depois formata. Primeiro digita, depois formata. Primeiro digita tudo no documento, depois formata. Por que isso? Porque facilita o teu trabalho, otimiza, torna eficiente o teu tempo. Se você, para cada palavra que você for digitando, você for fazer a formatação, você vai levar muito mais tempo do que se você digitar tudo e depois começar a formatação. Segunda regra fundamental, para formatar é preciso selecionar. Então, eu vou gerar um autotexto, tá? Se você quiser gerar esse autotexto, duas formas, tá? Para você realizar. Primeiro, eu venho aqui em ferramentas, tem aqui, ó, autotexto. O que é autotexto? É um texto pronto. Eu venho aqui em padrão e lá embaixo vai ter assim, ó, texto provisório, e eu clico em inserir. E ele aparece, tá? Você pode digitar qualquer texto que você quiser. Isso aqui é um texto pronto, tá? Também daria certo se você fizesse, digitasse TP F3. Mesma coisa. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou dividir esse texto em parágrafos, tá? Então, vou pegar aqui, ó, no início e vou apertar Enter duas vezes. 1, 2. Venho aqui em como raio, ó, 1, 2. Venho aqui em os passos, 1, 2. E venho aqui, ó, em de repente, 1, 2, tá? Toda vez que eu quiser, por exemplo, aqui eu tenho um parágrafo e quero dividir ele em dois parágrafos, eu vou aonde eu quiser, né? Eu quero dividi-lo a partir daqui e aperto Enter. Criei um parágrafo. Como eu sei disso, professor? Aqui, ó, esse aqui é o X9, né? Alternar marcos de formatação. X9 porque ele diz tudo que você faz no texto. Faz todas as marcações. Então, o X9, a partir desse X9 aí, você vê, ó, cada pezinho desse aqui ao contrário é justamente um parágrafo, tá? Vou tirar aqui o X9. Então, eu tenho aqui o primeiro parágrafo, segundo parágrafo, vou botar terceiro parágrafo, eu pulei uma linha aqui, né? Quarto parágrafo, quinto, sexto parágrafo, ok? Bom, beleza. Professor, e para voltar, eu quero juntar. Como é que eu faço? Vou no final aqui desse primeiro, se eu quero juntar, ó, e aperto Delete. E o texto sobe. Professor, também daria certo se eu visse aqui no início desse segundo parágrafo e apertasse o Backspace? Com certeza. Para quem não sabe, o Backspace fica em cima do Enter, o Enter que fica ao lado do Delete. E o Backspace fica ao lado do Insert, embaixo do F11 e do F12. Tá? Bom, galerinha, vou tirar aqui. Então, primeira coisa, para selecionar, como eu disse, né? Já digitei, vou formatar. Mas para formatar, eu preciso o quê? Selecionar. Como é que eu faço para selecionar? Clica, segura e arrasta. Essa é a forma mais simples que tem. Segunda forma, quero selecionar uma palavra, 2 cliques. Quero selecionar uma frase, 1, 2, 3. Quero selecionar um parágrafo, 1, 2, 3, 4. Quero selecionar o texto todo, já sei, 5 cliques. Não, Ctrl A. Ok? Teacher, eu gostaria de selecionar só que usando o teclado. Simples. Estou aqui no início, por exemplo, vou botar aqui no meio, tá? Do lado isso. Eu seguro o Shift, não é o chifre. O Shift ele fica embaixo do fixa ou do Caps Lock e em cima do Ctrl. Do lado esquerdo do teclado na parte inferior. E usando as setinhas direcionais, né, que ficam próximo aí do teclado numérico, você segurando o Shift, você para a esquerda, ele vai selecionando para a esquerda cada caractere. Para a direita, ele vai selecionando aqui cada caractere por caractere. Se eu utilizar para baixo, ele vai linha a linha. Para cima, também linha a linha. Se eu seguro o Ctrl Shift, o que é que ele faz? Ele vai palavra por palavra. E se for para baixo, ó, parágrafo por parágrafo. Certo? Teacher, vamos lá.
Digamos que eu estou aqui no meio do texto e eu quero selecionar daqui para o início da linha. Como é que eu faço? Shift, segura o Shift e aperta a tecla Home. A tecla Home ela fica em cima do End, do lado do Insert, do Page Up e embaixo do Scroll Lock. Se você não encontrou, misericórdia. Vamos lá. Shift Home, ok? Início. Shift End, da onde eu estou para o fim. Ctrl Shift Home, da onde eu estou para o início do texto. Ctrl Shift End, da onde eu estou para o final do texto. E para selecionar tudo, Ctrl A. E para tirar a seleção, clica fora. Está resolvido. Ok, pessoal? Então, já digitei o texto, já aprendi a formatar, né? Perdão, já aprendi a selecionar, falta o quê? Formatar. Mas antes de formatar, vamos dar uma olhada primeiro, ó, nesses recursos aqui, que a gente chama de área de transferência, que é cortar, copiar e colar. Esse primeiro parágrafo aqui, por exemplo, eu clico nele, vou selecionar, tá? E digamos que eu quero pegar esse parágrafo daqui e quero recortar, ou seja, tirar ele daqui e jogar ele no final. Como é que eu faço isso, professor? Venho aqui, ó, clico aqui, ó, na tesourinha ou pressiono Ctrl X, cliquei, ó. Eita, professor, sumiu. E agora? Vou aqui para o final, certo? Vou dar mais um Enter. E venho aqui em colar. Olha só, apareceu de novo, tá? Professor, e quanto a copiar? Qual a diferença? Copiar, eu tenho um texto já e quero duplicá-lo, ou seja, quero criar o mesmo texto, só que em outro lugar. Tem problema. Recortar não, eu estou tirando de um canto e levando para o outro. Então, em recortar, eu seleciono aqui, recortar. Perdão, seleciono esse texto, vou copiar, ó. Clica aqui em copiar. Venho para o final. Só tem que ser sempre no final, não, bota no meio aqui, ó. Pronto. Aqui dá 2 Enter aqui, ó. E venho em colar. Note, agora eu tenho aqui, ó, um parágrafo que é igual ao outro. Oxe, professor, como é que o senhor selecionou agora esses dois parágrafos, só que eles não são contínuos? Seleciono o primeiro parágrafo, seguro o Ctrl, seleciono o outro parágrafo. Show de bola. Professor, não gostei não, eu quero desfazer. Essa é a terceira regra mais importante. Fez besteira, não deu certo, tá entendendo? Vem aqui, ó, desfazer. Também chamado de Ctrl Z, desfazer, ó. Vou desfazendo, ele volta para o início. Professor, mas eu acho que ficava melhor do jeito que estava antes. Venho aqui em refazer. Ok, galera? Bom, pessoal, então, assim, inicialmente, né, para a gente iniciar a nossa brincadeira, para a gente começar iniciar é difícil, né? Para a gente começar a nossa brincadeira, essas são as funções básicas, que você tem que dominar essas funções básicas, tá? Na próxima aula, a gente vai tratar das formatações, tanto de caractere, quanto também das formatações de parágrafo. Não percam os próximos capítulos, tá bom? Galera, obrigado pela atenção. Como diz meus alunos, dê o like. Também, se não gostar, dê o unlike, tá? Curta aí, inscreva-se, certo? E valeu aí pela atenção. Espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês.